Mas, enfim, enquanto isso a gente vai olhando e falando. Exatamente. Vamos até o final aqui, tentando dificultar. Agora, efetivamente, aqui a gente traz uma análise de inteligência, reunião de inteligência para a qual o Expresso é imprescindível, nos marcando, mandando coisas. Vou até mostrar uma aqui que eu acho interessante. Mandando coisas aqui para a gente e fazendo, a gente processa e joga de novo para a rede, vai fazendo essa dialética aí virtual, as sínteses que têm resistido ao teste do tempo, infelizmente. A gente antecipa querendo se frustrar, mas o pessoal teima em querer deixar a gente colher CQD a despeito da nossa vontade. Vou botar um recortezinho, aqui eu rendo tributo justamente ao Expressionauta. Uma pessoa aí que mandou no grupo, no supergrupo do Expresso, no Telegram, um recortezinho de 2 minutos que tem um vídeo do saudoso, a gente mencionava aqui ainda agora, Paulo Henrique Amorim. Ele que sempre falava de Banestado. Olha, ele dava uma desculpa, ele falava de Banestado. Até porque, né, era muito amigo do Protásio de Queiroz, então sabe de coisas que não saíram no on, porque não podem sair no on, é só no off. Mas então, esse vídeo aqui começa com o Paulo Henrique Amorim falando de algo que, enfim, a gente já sabe aqui, a gente que acompanhou, inclusive conversou com atores políticos que participaram ali da votação do impeachment, né? Ele fala de um WO, né, de pessoas do PT, mas não foi um WO por covardia, era um WO, segundo o relato que ele vai falar aqui, e você sabe que, assim como era amigo do Protásio de Queiroz, o Paulo Henrique Amorim era amicíssimo do Zé Dirceu. Você vê a entrevista dos dois, é um bate-papo entre amigos. Então, se ele estivesse falando algo que não tivesse lastro, no mínimo ele estaria esperando uma ligação do Zé Dirceu falando, que isso, cara, que você está falando? Se ele faz, ele estava muito seguro de que não seria desmentido, e de fato não foi. Então, Paulo Henrique Amorim vai falar isso. Na sequência tem um depoimento do Mandetta, falando como é que foi a conversa ali no parlamento, de o PT falou, não, então é isso, até aqui, não estou falando o PT partido, mas quadros no PT, talvez no ministério, falando, ó, até aqui deu para dar, daqui, aí a gente se queima e tal demais, então faz o seguinte, entra você aí com o Meirelles, faz o que tá, eu demito o gabinete todo para não ter de transição, aí entra vocês, toca o terror, e aí depois a gente volta nos braços do povo, em 2018, quando vocês terminarem todo o serviço sujo. Só, pô, mas o Mandetta é golpista, então não sei o quê. Mas o que o Mandetta fala é muito parecido com o que foi relatado pelo senador Roberto Requião, pelo Lindbergh Faria, sobre uma votação específica, aquela de tirar a exclusividade de operação dos campos do pré-sal da Petrobras, e também muito parecido com um relato que você recebeu de um senador da esquerda, quer dizer, um parlamentar. Não vamos dizer se é senador, se é deputado, não vamos dizer há quanto tempo, mas a pessoa assim em quem você confia, uma palavra a quem você dá crédito. E é muito parecida, infelizmente, com a narrativa do golpista Mandetta. Então, mais uma vez, teve golpe no Brasil? Evidente. Teve golpe? Teve. Quem foi o golpeado? Eram aquelas pessoas? Ou foi o Brasil e os brasileiros? E esses aí que nominalmente queriam encarnar lá o golpe e tal, se comportaram como tivessem perdido uma eleição, inclusive uma eleição no parlamento, e tivessem ido para a oposição apenas para facilitar um caminho. Não estou falando que é o partido todo, não estou falando que é a militância, que quis isso. Agora, eu vou mostrar aqui o Paulo Henrique Amorim falando, ele quer, né, amicíssimo, íntimo do José Dirceu, entre outros aí, figurões. Vamos lá, peraí. Vou conseguir pegar, vou botar na tela aqui, você vê que não preenche tudo, é um recorte de celular. Vamos lá. Paulo Henrique Amorim, então, com legenda e tudo, mas depois tem os depoimentos e o Piero entra na sequência, relatando no que isso converge, diverge, o relato que ele ouviu de alguém que testemunhou tudo ali no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Só tem um problema. Diga. O celular vai passar com um delay, eu não consigo ouvir. Tá, tudo bem. Mas você já viu esse vídeo? Você fala com mais na memória. Peraí. Deixa eu fechar o seu áudio aqui. Peraí, vamos ouvir. O eterno, saudoso, quanta falta faz, não imagina, estaria mais difícil para esse pessoal. Uma vez eu ouvi do Requião, e eu acho que é verdade, Pedro, ele falou assim, olha, se eu tivesse voltado em 2018, renovado o mandato, e não tivesse havido aquela surpresa positiva e operante, eu não digo que ia estar diferente o resultado. Agora, não estaria sendo tão fácil lá no Congresso. Eu também acho que, do ponto de vista midiático, se o Paulo Henrique Amorim não estivesse, né, fazendo falta como faz, estaria mais difícil, estaria dando algum friozinho na barriga a mais desse pessoal que está de salto alto, porque pode estar de salto alto. Vamos lá. O PT está, sim, fazendo o jogo do impeachment. Não é o que diz o presidente Rui Falcão, mas essa é a pura verdade. No fundo, o PT quer ver o impeachment passar. O PT está muito chateado porque acha que a Dilma jogou os envolvidos do PT na Lava Jato na jaula do Moro. O PT, no momento, não sua camisa,
para convencer os senadores indecisos a votar contra o impeachment. Ó, Piero, você que está vendo com delay, então vamos falar. Ele acabou de dizer o seguinte: o PT faz corpo mole, não sua camisa para convencer senadores que estão indecisos. Né? Continuando aqui. Aí ele pergunta, por quê? Por quê? Porque o PT acha que o Temer vai se arrebentar, vai ser um governo desastroso, e o PT ganha a eleição de 2018 sem sair de casa. E até 2018, por esse raciocínio, o povo que se dane. Porque o que está em jogo não é o Fora Temer, não é o Volta Querida. O que está em jogo é o desemprego de 11%. Participei na minha vida como deputado federal de um processo de impeachment, que foi... Esse é o Mandetta, para quem está vendo o áudio. Continuando aqui. Foi quando a Dilma perdeu as condições de governabilidade, ela não tinha mais o que fazer no cargo, ela não conseguia fazer propostas de reforma porque o PT não autorizava, o país estava quebrando na mão dela, ela não tinha condições, e o próprio PT chegou e falou, então tá, manda ela entrega aí o mandato da Dilma e deixa o MDB entrar aí dentro e a gente vai assumir o discurso do golpe e das teorias conspiratórias de que estão traindo os trabalhadores para a gente ficar com o discurso. Em um novo trecho das conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com políticos do PMDB, o ex-presidente José Sarney diz que Lula teria se arrependido da escolha de Dilma Rousseff como candidata à sucessão dele na presidência. Numa das conversas, Sarney diz que Lula liga para ele todos os dias. Nessa gravação a que o Jornal Nacional teve acesso, Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, conversam sobre a presidente afastada Dilma Rousseff. E Sarney faz uma revelação, de que Lula se arrepende de ter feito Dilma presidente. Estão fazendo preso Lula por tudo por omissão da Dona Dilma. Pois é, eu fico aqui intrigado. Será que a fonte, uma das fontes, pelo menos, o Paulo Henrique Amorim, para relatar isso aí, esse tipo de Dilma jogou o PT aos leões, será que é alguém do entorno do Zé Dirceu? Será que ele conversou sobre isso com o próprio, por exemplo, né? São coisas aí a olhar, mas eu acho que seja interessante. Isso quando ele fala, Piero, então, que o PT não suou a camisa para convencer senadores indecisos e que, de alguma forma, teria havido um cálculo, inclusive, para trocar isso por posições na oposição parlamentar, no próprio Congresso e tal. Isso está em convergência ou divergência com o relato que você viu, fonte primária, a esse respeito, que a tudo testemunhou? Abra esse microfone. Convergente. Me foi relatado que senadores chegaram com a lista e os cargos demandados no Palácio do Planalto, dizendo que ela teria pelo menos 5 votos de folga para barrar o impeachment no Senado e que tomaram a lista, não foi ela que tomou, foi alguém que estava lá. Um deputado tomou a lista da mão desse senador e falou, nós vamos resolver isso na Câmara. Tem um outro dado aí, Rômulo, interessante. Precisa ver se a gente acha isso. Me contaram que parece que o Lula fez um podcast com o Mano Brown e disse que em 2014 ele estava convencido que o PT tinha que apoiar um outro candidato que provavelmente seria o Eduardo Campos. 14, né? Uhum. É isso. E que ele estaria articulando esse apoio ao Eduardo Campos. E eu imagino que ele não queria a Dilma, né? E que ela deve ter, provavelmente, tomado ciência dessa situação. Então é preciso se perguntar também se não houve uma disputa interna que também jogou o Lula aos leões ali. Mas eu percebo que o Lula, sabidamente, ele sempre tem vários cavalos ao mesmo tempo. O que estiver mais na frente, ele fala, não, esse é o meu. Então, pode ser que ele tivesse esse cavalo do apoio do PT, o Eduardo Campos, sem apoiar a então presidente do partido, seria fácil ou difícil vender isso internamente? Porque eu acho que um outro cavalo era ele próprio voltar em 2014. Você fala, mas há algum indicativo disso? Recentemente, alguém que priva da amizade do Lula até hoje, a despeito das aparências e tal, Marta Suplicy, numa live aí com aquela Mara Luque, não sei o que ela falou. Ele queria voltar em 2014
não deixaram. Aí ela até fala, como assim, mano? No PT o Lula é o sol, é a chuva e tal. Aí ela, tem coisas que um dia a história ainda vai contar e não sei o que e tal. Pô, Marta Suplicy, conta pra gente, por favor. Todo mundo fala, não fosse a Lava Jato, o destino do país seria outro, a eleição teria um outro desfecho e tal. Mas, na verdade, senadora, muito antes, você defendeu a candidatura do ex-presidente Lula, você era contra a reeleição da ex-presidente Dilma. O que você viu que o PT não viu? E por que você não conseguiu convencer o ex-presidente Lula? Porque teria sido diferente. Teria. Eu tinha certeza que ia ser um desastre, Dilma. E ele também tinha. Mas aí vai ser para a história qual vai ser a versão, não sei. Porque ele também sabia que ia ser muito difícil ela ganhar e ela conseguir se recuperar aquela situação, porque realmente ela não tinha a condição, né, de competência e nem de diálogo com a política, né? O Haddad falou isso também, Romulo, não foi só ela, não, que eles estavam articulando a volta do Lula, que foi bloqueado. Então, assim, o PT tem uma coisa que é incrível, que ele é o mestre em passar uma imagem totalmente encerada, né, polida, daquilo que acontece, né? E aí o Lula fala Dilma, guerreira do povo brasileiro, Lula, não sei. Mas eu acho que as coisas não são bem assim lá, não. Agora, eu também não tenho o menor conhecimento assim empírico dos meandros desse pessoal, nunca convivi. Então, assim, eu só jogo isso aqui como hipótese. Não tive, de fato, a contraprova empírica que eu pudesse afirmar assim, que a Dilma rifou o Lula, ou enfim, whatever. Mas a gente tem essas pistas aí que são boas para as pessoas pensarem, pelo menos, de que, enfim, esse mundo não é um mar de rosas, afinal de contas. Exatamente, Piero Leiner. É o bom guerreiro, é Rochossi, prestes a encontrar uma estrela d'alva para nos guiar. É soldado alerta, São Jorge, prestes a enfrentar o dragão do mal, não vai nos matar.